E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Stormer na área. Vamos começar hoje a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre como é construído um gráfico. Vocês podem muitas vezes achar que isso é um assunto básico e talvez vocês até nem queiram assistir este vídeo, mas eu acho que aquilo que eu vou apresentar para vocês pode ser realmente interessante, mesmo para quem já tenha bons conhecimentos de entendimento de gráfico. Vamos lá? Ok, galera, então vamos falar um pouquinho sobre a formação de um gráfico, como é que ele é feito, tá? Basicamente, eu acho que isso vai ajudar muito de sobremaneira para quem está começando a ler gráficos, para quem está começando a entender um pouquinho sobre esse tipo de cenário. Vamos lá? Então vamos lá. Antes de nós começarmos, não se esqueça de dar um joinha aí, ajuda bastante a nossa atividade aqui e ao mesmo tempo ajuda a divulgar o trabalho que a gente executa. O gráfico, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem junto comigo. Ele basicamente é a composição de dois eixos. Tá? O primeiro eixo é o preço, como nós estamos vendo aqui. Então nós vamos ter um eixo que vai ser o eixo do preço, que é o eixo vertical. E nós temos o segundo eixo que vai ser o eixo horizontal, que na maior parte dos gráficos, nos gráficos mais clássicos, acaba sendo representado pelo tempo. Muito bem. Cada unidade de deslocamento, cada deslocamento que acontece na vertical, portanto, é o deslocamento de uma unidade no preço. A unidade no preço, se for para ações, muitas vezes vai ser de 1 centavo. Então, varia 1 centavo para cima, o negócio dá um tique para cima, varia 1 centavo para baixo, nós temos um tique para baixo. E isso vai compor basicamente o que seria o eixo vertical. Isso para ações. Para dólar, cada variação de um tique vai ser 0,5 pontos. Para índice futuro, cada variação de um tique vai ser de 5 pontos dentro do índice futuro, seja do índice futuro cheio, seja do mini índice. Já no eixo tempo, tá? Cada variação, ou seja, cada nova barra que abre, vai ser literalmente um novo período de tempo que vai estar iniciando. Este tempo pode ser um gráfico diário, então cada barra nova seria um novo dia. Ou a gente pode determinar que cada barra nova seja um gráfico semanal. Ou nós podemos determinar que cada barra nova seja, por exemplo, 60 segundos ou 60 minutos. Então cada uma dessas barrinhas que vocês estão vendo representa uma hora de movimentação nos preços, no caso do índice futuro. Então nós podemos determinar qual será o time frame que nós vamos estar operando. Esse tipo de forma que vocês estão vendo do gráfico ser desenhado era uma das formas mais clássicas de se desenhar um gráfico operacional. E basicamente ela é focada na utilização então de uma barra. O nome desse tipo de gráfico é gráfico de barras. Então se a gente olhar esses 4 risquinhos que estão aqui, estes 4 riscos, eles dão informações muito úteis para o trader. Tá? Qual seria a primeira informação que ele oferece? Bom, uma das primeiras informações úteis para um trader, ou mesmo para um investidor, é qual foi a mínima, qual foi o preço mais barato que aquele papel foi negociado naquele período que está sendo representado. Então aqui fica marcado justamente a mínima do período. No caso aqui, digamos que a mínima tivesse sido de 116.390 pontos. Ao mesmo tempo, nesta região, fica marcada a máxima do período. No caso, digamos aqui, neste ponto, estaria em 118.040 pontos. Então, esta amplitude entre a máxima e a mínima já traz uma informação muito útil para o trader. Qual a informação? Se houve excessiva volatilidade ou não durante o período que está sendo representado. Se houve um deslocamento importante de preços, a gente não consegue dizer se houve um movimento direcional, mas se houve realmente um deslocamento importante de preços, nós podemos dizer, olhando meramente o tamanho da barra. Se a gente tiver uma barra assim, nós podemos dizer que a volatilidade contraiu. Se nós tivermos uma barra assim,
nós podemos ver que a volatilidade expandiu. E aí vem uma informação muito útil. Após a expansão de volatilidade, o que usualmente ocorre a seguir é uma contração de volatilidade, uma barra estreita. E após uma barra estreita, como essa, o que usualmente acaba acontecendo é uma barra seguinte muito ampla, uma barra seguinte muito poderosa. Isso é apenas olhando a distância entre a máxima e a mínima. Mas essas barras também nos oferecem outras informações. Uma informação muito importante que é a relação entre a abertura e o fechamento. Então, uma coisa é nós termos, por exemplo, uma barra que marca um tiquezinho assim e um tique aqui, para a direita. Essa barra que representa aqui para o lado esquerdo mostra o ponto em que o mercado abriu naquele período. Então aqui fica sendo a abertura do mercado. E aqui a barra para o ladinho, o tracinho para o lado direito representa o preço de fechamento daquele período. E por que isso é importante? Qual é a importância que isso carrega para nós? Bom, se nós tivermos uma distância muito grande entre o fechamento e a abertura, como aconteceu, por exemplo, nessa situação aqui, nós podemos dizer que nós tivemos um mercado direcional. Nós podemos dizer que não apenas aconteceu uma expansão de volatilidade, mas também aconteceu uma direção muito importante dentro do mercado. Neste período, houve o domínio pleno dos compradores sobre os vendedores. Os compradores conseguiram empurrar os vendedores para cima e a gente consegue fechar bem acima do ponto que a gente abriu. Por outro lado, se nossa abertura está neste ponto e o nosso fechamento está nesse ponto, o que isso traduz para nós? Isso automaticamente traduz para a gente que, apesar de nós termos uma enorme volatilidade, que a gente abre, sobe muito, cai muito, a gente fecha exatamente no mesmo ponto que a gente abriu, mostrando que não houve nenhuma força dominante no mercado. Os compradores dominaram sobre um certo momento, os vendedores dominaram sobre um outro momento, e a gente consegue fechar o mercado absolutamente dentro de um empate técnico, que os americanos chamam de stalemate. Stalemate seria empate das forças, né? Seria um impasse entre as forças. Um impasse entre as forças de compra e impasse entre as forças de venda. O mercado aqui está estreitado. Tá? Então vejam que essas simples barrinhas nos trazem importantíssimas informações. Informações extremamente úteis para um trader. Bom, observe aqui. Este não é o tipo de gráfico mais frequentemente utilizado hoje. Uma das vantagens do gráfico em barras é que a gente consegue colocar dentro de um gráfico relativamente estreito uma grande quantidade de informações. Mas o tipo de gráfico mais utilizado hoje é o gráfico de candlesticks, ou seja, o gráfico de velas. A grande diferença que existe no gráfico de velas para o gráfico de barras é que o sujeito que criou o gráfico de velas, ele entendeu que a informação mais importante que existe no mercado para o trader justamente é a relação entre abertura e fechamento. Justamente é ali que encontra-se o maior volume do mercado. E por isso, o que ele fez basicamente? O que ele fez foi colocar uma moldura entre o preço de abertura e fechamento. Ele coloca a moldura. E aí, se o dia terminou em alta, ele pinta o candle, pinta o corpo do candle, o corpo da vela de branco. E se o candle, e aí ele sabe que a abertura estará neste ponto e o fechamento estará neste ponto. Por outro lado, se ele percebe, se ele verifica que o candle foi de baixa, então ele vai pintar o corpo do candle de vermelho, ou muitas vezes de preto, e isso vai traduzir imediatamente para ele que a abertura vai estar aqui em cima e o fechamento vai estar aqui embaixo. E ele vai ter identificado que aquele vai ser um dia de pressão vendedora. Rapidamente, apenas olhando, botando os olhos no gráfico, imediatamente ele identifica se é um candle de alta ou de baixa. Eu vou mudar aqui para candlesticks e você vai ver como vai facilitar um pouco a visualização de vocês. Em branco, os candles
alta, em vermelho os candles de baixa. Então veja que fica mais intuitivo. Isso fica bem mais intuitivo para mostrar quem dominou especificamente aquele candle naquele momento que está sendo observado. Muito bem. Dito isso, a gente começa a entender justamente como é que funciona a construção dos diferentes candles, dos diferentes pontos de um gráfico. Mas observa como, olhando o candle muitas vezes, a gente não consegue perceber a diminuição da contração, a diminuição da volatilidade. Se nós estivéssemos olhando especificamente as barras, tá? O gráfico de barras, vejam que aqui fica muito nítido que as barras aqui eram amplas, neste ponto, uma barra ampla, outra barra ampla, e aí observa como a barra começa a encolher, encolhe, aqui tenta dar uma esticada, e observa o tamanho dessa barra aqui, como ela consegue ser a barra mais estreita, com a menor amplitude das últimas 4 barras. Isso nos avisa, Alexandre, preste atenção, eu vou dar uma explodida, eu vou movimentar muito forte, exatamente no candle atual. E olha como realmente a gente abre num gap de alta e depois do gap de alta a gente expande violentamente. Fica mais fácil de ver isso dentro de um gráfico de barras. Observa como aqui, ó, mais uma barra estreita, seguida de uma mega barra de expansão de volatilidade. Mais uma barra estreita, seguida de uma mega barra de expansão de volatilidade. Então quem opera usando o gráfico de barras consegue localizar muito mais esse momento de expansão de volatilidade contra o momento de retração de volatilidade. Então o sujeito consegue olhar aqui, nessa barra, nesse final deste dia aqui, no final deste dia aqui, e consegue, no momento que termina este dia, ele consegue dizer, cara, eu contraí minha volatilidade nos últimos dias e eu vou fazer um dia direcional amanhã. Ele não consegue dizer muito bem para qual dos lados, mas ele consegue dizer que o dia de amanhã vai ser um dia claramente direcional. Olha o que o mercado faz. Uau! Um belo movimento de alta. Então, uma das vantagens de olhar o gráfico em barras é procurar por esse tipo de candle aqui, que geralmente preconiza um movimento muito amplo, como a gente está vendo aqui. Tá? A gente não consegue ver isso tão bem no gráfico de candles. Até dá para ver, mas tu tem que estar com o teu olho muito mais treinado para procurar um estreitamento na distância entre abertura e fechamento, como aconteceu aqui ou como aconteceu aqui. Muito bem. Dito isso, entendido esse aspecto de como é construído classicamente os candles, nós vamos abordar um outro ponto importante antes que a gente finalize essa parte introdutória de mercado, essa parte importante de mercado que eu entendo que é a construção dos candlesticks em si. Toda vez que nós localizarmos barras que têm o seu corpo grande, que têm o seu corpo amplo, nós estamos vendo um mercado direcional. Antes do mercado reverter, classicamente o que ele costuma fazer é diminuir o tamanho dos corpos. Então o tamanho do corpo aqui começa a diminuir, o tamanho do corpo aqui começa a ficar cada vez menor, até que ele vira negativo, ele vira vermelho, e daí ele reverte. Por que isso? Porque é mais ou menos como a figura de um foguete que vai subindo. Imagina um avião, começa a decolar, ele vai subindo muito íngreme. À medida que ele vai subindo excessivamente, ele começa a perder sustentação, começa a faltar pressão de compra e o mercado não consegue mais empurrar para cima. Começa a haver uma redução na pressão compradora. Vamos ver se a gente consegue visualizar um exemplo bem clássico disso, para que vocês possam imediatamente entender o que é o conceito que eu estou tentando passar. Vamos olhar aqui. Observem aqui. Mercado faz um primeiro candle bem amplo de queda, que é esse aqui. Segundo candle, ele intensifica a sua queda. Veja que o corpo, inclusive, é maior que o anterior. O próximo candle, ele diminui a queda. O que significa isso? Significa basicamente que os vendedores, eles tentaram empurrar o mercado, eles tentaram vender, eles tentaram bater no mercado,
Mas eles simplesmente encontraram uma pressão de compra que impediu que os preços caíssem abaixo desse ponto. Não conseguiu ter um único negócio abaixo desse ponto. Os compradores conseguiram travar o movimento de queda. Então o estreitamento dos candles entre a abertura e fechamento é um dos sinais mais possíveis de uma reversão do movimento prévio, que é o que acabou acontecendo aqui. Vamos olhar o movimento imediatamente anterior. Veja que o mercado dá uma pancada de alta para cima, e logo depois dessa pancada de alta para cima, o que acontece? Os compradores não conseguem mais empurrar o mercado para cima. Eles tentaram empurrar, mas eles não conseguiram empurrar. Simplesmente, neste movimento aqui, os compradores enfrentaram uma pressão de venda muito poderosa que impediu que o corpo do candle seguinte fosse branco e que ele continuasse subindo na mesma amplitude do que no anterior, e logo a seguir a gente reverte. Tá? Então é importante que vocês entendam que a diminuição na amplitude dos corpos, o corpo está grande, o corpo começa a diminuir, esse é um dos primeiros sinais de possível reversão, não da tendência, mas da direção que o mercado está indo. Ok? Como a gente está vendo aqui. Mais um aspecto que é fundamental, que vocês precisam, que nem todo mundo comenta, mas que ele é uma dica muito importante. Se acontecer uma correção a partir desse ponto, o primeiro suporte, o suporte mais importante que o mercado terá, será justamente a abertura desse candle. Então veja que o mercado faz o recuo, e olha onde é que ele bate na abertura do candle prévio, perde inclusive esse ponto, logo depois, em cima da abertura do outro candle que está aqui embaixo, ele estabelece o suporte e ele volta a subir. Então a abertura, especialmente dos candles muito amplos, como este daqui, ou como este daqui, irá funcionar como importante suporte para o mercado. A abertura, por exemplo, desse candle aqui, irá funcionar no futuro como uma importante zona de suporte para o mercado. Tá? Então toda vez que vocês identificarem um corpo grande, uma barra ampla, uma barra bem vigorosa, entendam que a abertura deste candle será uma zona de suporte importante. Ao mesmo tempo, será uma zona de ímã magnético. Vai ter uma certa atração do mercado para voltar para essa região. É muito frequente isso. Tá? Então, observem como a abertura deste candle funcionou como um fortíssimo suporte para esse movimento de recuo que aconteceu aqui. Então, se eu estivesse pensando em fazer uma compra de swing trade aqui em B3 e CA3, considerando que o papel está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, onde é que seria um ponto legal de eu colocar uma eventual compra? Bingo! Para quem disse 1 centavo acima dessa abertura. Porque observa, se acontecer qualquer recuo amanhã que traga os preços de volta para cá, eu posso fazer uma compra em cima dessa zona de suporte que é a abertura do dia de hoje, com o meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima desse dia. É um stop curto. E aí, se a operação der certo, se o mercado sentir essa zona como suporte e voltar até pelo menos a máxima do dia de ontem, simplesmente essa relação risco-benefício que eu tenho aqui, ela é ótima. Porque eu estou comprando aqui com um stop de, vamos lá, o meu stop nesse caso vai ser um stop de 1,39% para um alvo de no mínimo 3,22%. Se eu voltar para a máxima, 3,68%, praticamente uma relação de 3 para 1. Vocês já tinham pensado em colocar uma compra perto da abertura do candle anterior? Comecem a dar uma olhada nos gráficos de vocês, se vocês tivessem colocado usualmente numa tendência de alta. Se vocês colocarem, por exemplo, olha como essa tendência de alta aqui está poderosa. Agora imagine que vocês tivessem colocado uma compra na abertura de cada candle. Colocou uma compra aqui e não comprou. Colocou uma compra aqui e não comprou. Colocou uma compra aqui, comprou. Olha que beleza. Colocou uma compra aqui e não comprou. Colocou uma compra aqui e não comprou. Colocou uma compra aqui e não comprou. Tá? Colocou uma compra aqui, comprou. Com o alvo sendo o topo anterior. Alvo batido. Então, uma ideia bastante lógica seria deixar uma entrada
justamente 1 ou 2 centavos acima da abertura do candle anterior. Desde que você esteja dentro de uma tendência de alta, de uma perna de alta, a ideia pode ser bastante atraente e pode dar excelentes resultados, porque seu stop será curto, será um stop bastante curto, e o seu alvo será bem maior do que o seu stop. Ok? Então essa é uma outra ideia plausível que nós podemos estar cogitando e que nós podemos trazer isso até mesmo para day trade e até mesmo para swing trade dentro de um gráfico semanal. Por exemplo, no gráfico semanal aqui, olhando o gráfico semanal deste papel, vamos pegar a seguinte situação, onde estava a abertura da semana passada. Bom, a abertura da semana passada, ela estava aqui, neste preço. Então pense o seguinte, se eu quero operar como position, se eu estou entendendo que o papel está bom para comprar, eu posso colocar uma compra exatamente nessa abertura, com meu stop ficando um tique abaixo dessa mínima, da mínima da semana passada. E aí olha que coisa mais linda, o cara comprou aqui, e olha que belíssimo movimento que já foi feito. É um belíssimo movimento, sem dúvida alguma. Vamos olhar aqui um outro momento em que isso poderia ter acontecido dentro de um gráfico semanal. Aqui tem dentro dessa tendência de alta aqui, o cara poderia ter considerado colocar uma entrada neste ponto. Aí ele tomou a posição, colocando o stop abaixo da mínima da semana. E aí o alvo seria no mínimo o topo anterior, talvez até 2 vezes o risco para cima. Um belo movimento. Então essa é uma forma diferente de olhar o mercado. Entender que a abertura será um ponto muito bom de entrada. Observe que muitas vezes, olha a abertura dessa semana aqui funcionando como suporte várias semanas depois, 3 semanas depois. Então o sujeito que pensou em tomar uma posição nessa abertura, com o stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima. Olha que trade legal que ele fez. Ele toma a posição aqui, ele pega o seu risco, projeta o risco para cima, 2 vezes o risco para cima, mata o risco 2 vezes para cima, ou eventualmente até mesmo o topo anterior. E com isso teria dado para ele um trade, se ele comprou aqui e saiu nesse topo anterior, um trade de 6,96% em menos de 3 dias. Em menos de 6 dias. Então essa forma de entender o gráfico, essa forma de olhar o gráfico, ela ajuda de sobremaneira vários conceitos. O segundo conceito que eu quero deixar importantemente explicitado para vocês. Se vocês observarem um gráfico e ele começar a produzir, o gráfico está fazendo um recuo, e daqui a pouco começa a aparecer uma sombra inferior. Então surge uma sombra inferior. Depois faz um outro candle com mais uma sombra inferior. E essas sombras, elas batem na mesma região ou no mesmo preço. Tá? Você está identificando uma zona que está sendo defendida pelos compradores. Uma zona que certamente tem alguma instituição enorme acumulando naquele preço. Então toda vez que você vê várias sombras inferiores cutucando uma mesma região de preço, isso traduz imediatamente que os compradores estão tentando segurar esta região. Na mesma situação, se vocês localizarem várias sombras superiores, então você está olhando o mercado vem subindo, e ele faz uma sombra que bate no determinado preço. E aí o candle seguinte faz um novo movimento, e você vê mais uma sombra bater exatamente naquela região, ou perto daquela região, por 1 ou 2 centavos. E daí você vê um terceiro candle tocando também naquela região. O que você está vendo? Você está identificando que esta zona aqui é uma região que os vendedores não estão deixando o preço passar. E aí, se nós perdermos a mínima deste candle, simplesmente os compradores que estavam tentando ultrapassar essa região estarão imediatamente desistindo das suas operações de compra, e isso tende a empurrar o mercado para baixo. Certo? Para baixo. Vamos colocar aqui o gráfico diário de BBSA3.
Vejam que aqui, ó, eu vou tirar o canal de alta desenhado, vou tirar todo o canal de alta desenhado e vou tirar basicamente todos esses cenários e vocês vão visualizar o que eu estou tentando dizer. Observe o seguinte, esta sombra inferior, tocando nessa sombra inferior, tocando nessa sombra inferior e tudo isso atingindo exatamente esta região. Quem é que está defendendo essa zona aqui? Os compradores. Os compradores estão impedindo que os preços evoluam para baixo nesse cenário. Certo? Então aqui eu ficaria atento para uma possível formação de fundo duplo. Se nós localizarmos com alguma divergência de algum indicador, isso fica mais eficiente ainda. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês, que vai ficar mais nítido ainda. Observem como aqui a gente tem uma sombra superior, seguida de uma sombra superior, seguida de uma outra sombra superior. Tudo isso batendo exatamente nessa região. O que está acontecendo aqui? Os vendedores estão tentando travar o mercado. Eles não querem que o mercado ultrapasse essa região. Chega perto daqui, os vendedores batem. Chega perto daqui, os vendedores batem. Chega perto daqui, os vendedores batem. Chega aqui. Quando perdermos esta zona, os compradores desistem de segurar o papel. O que aconteceu? E daí o mercado dá uma desmanchada. Então, quando a gente localiza este tipo de combate entre os compradores e os vendedores, nós conseguimos muitas vezes localizar, e aqui tem mais um exemplo típico disso. Observem este fundo prévio aqui. E aí vocês conseguem perceber aqui, ó, sombra inferior, sombra inferior, sombra inferior. Então vejam como nós temos os compradores protegendo essa região. Quem é que produz isso? Pessoas físicas? Não, não são pessoas físicas, são robôs. São robôs, são instituições, mega players. Eles têm ali determinado que eles têm que estar comprando um preço médio em torno de 44,85. Então quando o preço começa a chegar perto dessa região, eles começam a tomar posições. E isso produz esse tipo de fundo. Certo? Então a gente está vendo isso. Agora percebe, o que estava acontecendo aqui nitidamente? Ó. Olha como os vendedores estavam vendendo aqui. Sombra, sombra, sombra. A melhor maneira de vocês conseguirem aprender esse feeling de mercado, essa sensação de mercado, que basicamente é um tipo de price action, isso é um price action, o famoso price action que todo mundo fala basicamente é isso, é você conseguir ler a movimentação dos preços. A melhor maneira que você tem de fazer isso é vocês começarem a desenhar num papel milimetrado. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Então se você estivesse fazendo isso, o que você teria visto? A máxima desse topo foi marcado aqui, mercado deu uma recuada, mercado voltou a tentar romper o topo anterior, mas veja como formou aqui pressão de venda entrando nessa sombra superior aqui. Isso aqui é um possível trap. Se perder essa mínima aqui, todo mundo que comprou nesse candle vai se arrepender. O que o mercado faz? Perde, afunda e recua. E veja que mais adiante, inclusive, aqui funciona como uma ótima resistência, porque o pessoal que comprou esse candle quando viu essa queda e não estopou, colocou o seu stop aqui novamente, e aí quando o mercado dá essa repicadinha até perto do stop, ele sai vendendo, fecha a posição e o mercado recua. Então a leitura do gráfico, olha só como ela é dinâmica. Vejam esse fundo estabelecido aqui, ó. Um fundo prévio. Esse fundo foi protegido pelos compradores neste candle, depois protegido pelos compradores neste candle. Observe como os preços começam a se aproximar dessa região novamente. Observe essa sombra inferior aqui. Se rompermos essa máxima, todo mundo que vendeu nesse candle vai zerar a posição. Todo mundo que está vendido daqui zera a posição e reverte para compra. Olha o que o mercado faz. Ele toca novamente o fundo prévio, volta a subir, acelera e dá uma pancada para cima. Então, quando a gente fala de ler o gráfico, e onde é que vocês esperam que o papel vá parar de subir depois que ele faz esse movimento? Observa que legal. Ele está fazendo recuo. Aí ele volta a subir. Onde é que tu espera que esse papel pare de subir? Bingo! Para quem disse aqui, ó, na abertura desse candle grande. Parabéns para você que disse isso. Porque essa seria a primeira zona de resistência esperada. O que o mercado faz?
bate ali e trava. Depois que ele trava, ele consegue romper um pouquinho mais. Rompido essa região, qual que é o próximo ponto que ela pode parar? A abertura dessa outra barra aqui, que vai ser resistência. Não chegou lá ainda, não chegou lá ainda, chega lá agora e não consegue romper. Vocês precisam treinar os olhos para isso. E treinar os olhos para isso significa desenhar os candles de vocês no papel milimetrado. E não receber o resultado pronto, feito pela máquina de calcular que vocês estão usando. Que é, no caso, o Profit, a plataforma aqui. Essa plataforma é excelente, mas ela já entrega o resultado pronto pra gente. Ela não obriga a gente a pensar o que cada candle está significando. Espero que essas dicas tenham valido para vocês. Se elas valeram, não se esqueçam de dar um joinha. Um grande abraço. Nos vemos ao longo dessa semana.